Você já parou para pensar por que tantas pessoas, mesmo cercadas de tudo que o mundo oferece, ainda sentem que algo está faltando? Em 2023, a Organização Mundial da Saúde revelou um dado alarmante. O índice de depressão e ansiedade atingiu o maior nível da história moderna, principalmente em países considerados mais ricos e desenvolvidos. Uma contradição dolorosa. Quanto mais temos, mais nos sentimos vazios. Não são poucos os relatos de celebridades mundialmente conhecidas, pessoas que atingiram o ápice da fama, do dinheiro, do reconhecimento, que no silêncio de seus camarins dourados confessam o que poucos têm: coragem de admitir em público. O vazio continua lá, gritando alto, correndo solto dentro da alma. O ator Jim Carrey certa vez disse: gostaria que todos pudessem ser ricos, famosos e tivessem tudo o que sempre sonharam, só para descobrirem que isso não é a resposta. E você? Será que já sentiu essa mesma inquietação? Aquela voz silenciosa no fundo do peito dizendo: isso tudo não está me preenchendo. Hoje nós vamos falar sobre essa verdade incômoda. A verdade que o mundo tenta esconder. Uma verdade que ecoa desde os tempos antigos, registrada nas palavras de um dos homens mais sábios e poderosos que já viveu, Salomão. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode virar seu mundo de cabeça para baixo. Mas antes, respire fundo. Abra seu coração e venha comigo descobrir o porquê nada vai te preencher. Salomão, o homem mais sábio, mais rico e mais influente de seu tempo, escreveu em Eclesiastes 6 palavras que cortam como uma lâmina. Ainda que um homem tenha 100 filhos e viva muitos anos, se sua alma não estiver satisfeita com as coisas boas da vida, é melhor que nunca tivesse nascido. Ele não estava apenas filosofando, ele estava falando de algo que experimentou na própria pele. Salomão possuía tudo que, aos olhos humanos, deveria garantir felicidade. Riquezas incontáveis, palácios deslumbrantes, festas, mulheres, poder, conquistas. E mesmo assim, no silêncio de suas noites, o eco do vazio interior gritava mais alto do que os aplausos ao seu redor. Hoje, milhares de anos depois, o eco de Salomão continua ressoando nas mansões de Hollywood, nas capas de revistas, nas redes sociais perfeitas. Quantas celebridades e influenciadores que aparentam ter tudo vêm publicamente admitir uma tristeza profunda, uma angústia sem nome, um vazio que o sucesso não conseguiu tapar. E quantos de nós, mesmo sem palácios ou aplausos, temos tentado preencher o mesmo vazio com as sobras do prazer imediato, das conquistas temporárias, dos elogios virtuais? Será que você também já percebeu que mesmo depois de alcançar aquele emprego, aquela casa, aquele relacionamento, aquela curtida, o buraco dentro de você ainda está lá? Salomão entendeu antes de todos nós. Não importa o quanto você acumule ou desfrute, o vazio disfarçado de prazer continuará te perseguindo como uma sombra atrás do brilho. E o pior é que o mundo nos faz acreditar que precisamos apenas de mais. Mais sucesso, mais seguidores, mais prazer, mais de tudo, menos de Deus. Mas e se eu te dissesse que o problema não está no que falta fora de você, mas no que está faltando dentro? O mundo moderno é especialista em vender promessas embaladas em brilho e velocidade. Vivemos cercados de slogans que nos dizem a cada segundo: você merece ser feliz. Siga seus desejos. O próximo produto vai mudar sua vida. E assim, sem perceber, entramos num ciclo invisível de busca constante pelo próximo prazer, pela próxima conquista, pelo próximo status. Mas o problema é que o mundo nunca entrega o que promete. É como uma cisterna rachada,
como descreveu Deus em Jeremias 2:13. O meu povo cometeu 2 pecados. Me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não retêm água. Você já tentou beber de uma cisterna rachada? Por mais que despeje água, ela sempre escorre, sempre esvazia, nunca sacia. Esse é o sistema do mundo. Ele te promete água fresca, mas te entrega uma sede ainda maior. As redes sociais intensificaram esse ciclo doentio. Hoje, basta deslizar o dedo para ser exposto a uma avalanche de vidas aparentemente perfeitas, corpos esculpidos, viagens dos sonhos, sorrisos intermináveis. Mas por trás das câmeras existe solidão, ansiedade, medo. Estudos recentes revelam que quanto mais tempo as pessoas passam buscando validação nas redes, mais depressivas e ansiosas elas se tornam. Porque a busca por aprovação externa nunca preenche o vazio interno. O mundo vende ilusões baratas como se fossem soluções definitivas. Mas no fim, você acaba mais cansado, mais frustrado, mais sedento, e quando você percebe que o prazer fugaz não resolve, que as promessas do mundo são como vapor, você começa a olhar para dentro e talvez até para o céu. Mas, e quando até Deus parece distante, há momentos em que, mesmo depois de percebermos que o mundo não nos preenche, nos voltamos para Deus, mas Ele parece distante. É como se as orações batessem no teto e voltassem vazias. Como se o céu estivesse em silêncio, frio, inatingível. O salmista Davi, em Salmos 42, descreveu essa angústia com palavras que ecoam até hoje na alma dos que buscam por sentido. Como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Mesmo amando a Deus, mesmo conhecendo suas promessas, Davi confessou o vazio, a sede, a dor de um silêncio divino que parecia interminável. E talvez você esteja exatamente nesse lugar agora. Tentou preencher o vazio com o mundo, não conseguiu. E ao se voltar para Deus, se deparou com o eco do próprio clamor. Esse é o abismo que poucos têm coragem de admitir. O deserto da alma, a noite escura do espírito. Mas saiba que não é apenas você. Muitos homens e mulheres de Deus passaram por esse vale de lágrimas, onde a fé parece frágil, a esperança distante e a presença divina inalcançável. Nesse momento que somos confrontados com a pergunta mais honesta que alguém pode fazer: Deus, onde estás? E talvez essa seja a chave para entender o próximo passo da nossa jornada. Porque não é quando tudo está claro, mas quando tudo está escuro, que aprendemos quem realmente somos. E quem realmente é Deus. É justamente nesse silêncio, nesse deserto existencial, que muitos caem na armadilha mais sutil e perigosa do nosso tempo, a ilusão da autossuficiência. Quando tudo parece falhar, o ser humano se refugia na crença de que se bastar é o único caminho seguro. Eu não preciso de ninguém. Eu me resolvo sozinho. Eu sou suficiente. Essa é a mentira moderna que ecoa nas redes sociais, nas músicas, nos livros de autoajuda. O culto ao "eu sou o meu próprio Deus". Mas Paulo, em Filipenses 3, rasga essa ilusão com uma declaração surpreendente. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Paulo tinha tudo: religião, status, conhecimento, respeito, mas ele entendeu que nada daquilo podia realmente preencher o buraco que havia em sua alma. Ele viu o quão enganoso é confiar em si mesmo, porque a verdade é simples. Somos limitados, somos falhos. Somos incapazes de sustentar nossa própria existência sem entrar em colapso emocional. Quando tentamos nos bastar, nos afundamos ainda mais na solidão silenciosa. O peso de ser o próprio Deus é insuportável. Ele nos esmaga, ele nos consome, ele nos destrói. Mas é nesse momento de colapso interior
Quando entendemos que não podemos mais confiar em nós mesmos, que começamos a olhar para além de nós. E é nesse olhar além que encontramos aquele que sempre esteve lá, a fonte que nunca seca, o único que realmente sacia. Quando finalmente reconhecemos que nem o mundo, nem nós mesmos, podemos preencher o vazio que carregamos. É aí que nossos olhos começam a se abrir para a única fonte que realmente pode saciar a alma humana. Em João 6,35, Jesus faz uma das declarações mais ousadas e libertadoras da história. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Não é uma metáfora bonita, é uma promessa concreta. Jesus não oferece apenas consolo momentâneo, mas a plenitude que nenhuma conquista, pessoa ou prazer pode oferecer. Ele é a fonte inesgotável. Ele é a água viva. Ele é o pão que alimenta o espírito cansado. Quantas histórias reais testemunham isso? Pessoas que chegaram ao fundo do poço, acreditando que nada mais faria sentido. E ali, no lugar onde tudo acabou, encontraram aquele que é o começo de tudo, homens e mulheres que trocaram o palco pelo altar, a fama pela paz, o vazio pelo transbordar da presença de Deus. Porque quando o mundo nos deixa sedentos, Jesus nos convida a beber da única água que mata a sede. Eterna, e o mais belo dessa jornada é que não precisamos estar perfeitos para nos aproximarmos dele. Basta confessarmos nossa sede, nos rendermos, admitirmos que somos quebrados, falhos, cansados. Ele não rejeita o coração quebrantado, ele acolhe, ele preenche, ele restaura. E é nesse ponto de rendição profunda que começamos, finalmente, a romper com o ciclo de frustração que nos aprisionava. Mas como romper esse ciclo na prática? A resposta começa com algo que poucos têm coragem de fazer: admitir o vazio, reconhecer que você tentou, que você buscou, que você correu atrás, mas que sozinho você não conseguiu. Esse é o primeiro passo, humildade. O segundo passo é parar de buscar no lugar errado, fechar as portas das fontes quebradas que você cavou com as próprias mãos. Romper com hábitos que apenas te anestesiam por alguns minutos, mas deixam seu espírito ainda mais sedento. E o terceiro passo é dar um salto de fé, ir a Cristo. Ele não exige perfeição. Ele não espera que você resolva tudo antes de chegar até Ele. Ele apenas diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É nesse movimento simples, mas radical, que a transformação acontece. Quando você para de correr atrás do vento e se entrega àquele que sopra vida no seu interior. É quando você diz: Deus, eu não quero mais migalhas. Eu quero o teu pão. Eu quero o teu espírito. Eu quero o teu propósito eterno em mim. E nesse momento, o ciclo de frustração se quebra e um novo ciclo começa. O ciclo da plenitude em Cristo. Agora é com você. Feche seus olhos, silencie as vozes do mundo e confesse a Deus o vazio que você carrega. Ele está ouvindo, Ele está esperando. E Ele te diz hoje, como disse em Isaías 55, ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Alguém que também está tentando preencher o vazio do jeito errado. E lembre-se, o vazio é a oportunidade perfeita para Deus transbordar dentro de você. Que essa verdade te acompanhe e te liberte.